prestação do serviço médico e a forma que ela é prestada de acordo com a lei das artes médicas. Em relação à natureza jurídica, eu não vou me aprofundar. Eu fiz questão, professor, de algumas coisas, eu vou pular, porque só a discussão da natureza jurídica daria uma palestra. Mas eu dou a referência do professor Pedro Romano Martinez, que tem um trabalho escrito sobre isso, e o próprio professor diz que entende que a relação médico-paciente é um contrato de prestação de serviço, ou, em alguns casos, em que não há a possibilidade de uma manifestação de vontade do paciente em relação ao médico, uma declaração unilateral de vontade do médico ou uma gestão de negócios. O professor André Dias Pereira acrescenta que, além desse contrato de prestação de serviço, pode ocorrer que em outras situações ele seja um contrato administrativo de serviço público. Isso nos casos em que o atendimento se dá no hospital público e foge a toda a linha contratual. O que eu coloco aqui, meu tema é consentimento informado, aproveitando essa natureza jurídica, e quando a gente fala o que é natureza jurídica, em que modelo se enquadra o direito, ou seja, a prestação de serviço médico, em que modelo se enquadra? Se enquadra no modelo de contrato do consumidor, declaração unilateral de vontade ou numa prestação de serviço público. Independente desse modelo, poderia dizer que haverá o dever de informar. Se formos analisar o modelo contratual, ele determina que um dos elementos fundamentais é a autonomia da vontade, é a manifestação de vontade das partes. Contudo, independente da natureza jurídica que se enquadre a relação médico-paciente, haverá sempre um dever de informar. Evidentemente que esse dever de informar, ele tem suas variáveis. Mas, a título de exemplo, eu diria, no hospital público, em que não há uma prévia relação de confiança entre o médico e o paciente, porque o paciente não escolheu o médico, muito maior é o dever de informar do médico. Porque pode ser que numa relação de confiança já prévia, em que o paciente tem a oportunidade de procurar um médico que seja, vamos dizer assim, a melhor opção para o seu tratamento, ele ali tenha diversas conversas, ele ali até abdique do seu direito ou da sua autonomia em ser informado, diga, doutor, faça o que possa ser feito. Mas quando se trata de um serviço público, onde as partes não se conhecem e há a necessidade de um tratamento médico, maior ainda é este dever de informar. Esse dever de informar, ele está contido tanto no Código de Ética Médica do Brasil quanto de Portugal. É um dever, e é um dever em respeito ao direito ao livre desenvolvimento da personalidade do paciente. O paciente tem o direito de optar pelo tratamento que deve ser feito, optar em fazer ou não fazer o tratamento. E também tem esse direito de saber as opções de tratamento. Isso se dá justamente pela preservação desse direito fundamental, desse direito constitucional ao livre desenvolvimento da personalidade, como também pela proteção do corpo
da saúde e da vida desta pessoa. Digo que a atuação do médico sobre o corpo de uma pessoa é uma lesão corporal, causa um dano físico a essa pessoa. Só que é uma lesão corporal autorizada pela própria pessoa, que permite que o médico cause-lhe uma lesão, mas cause uma lesão para prover um bem de acordo com a lei das artes médicas. Então, se eu vou permitir que um médico faça uma cirurgia e abra o meu abdômen, essa lesão, que irá com certeza danificar o meu corpo, eu tenho que estar de acordo com essa lesão, eu tenho que permitir essa lesão. Esse dever, então, do médico de solicitar o consentimento do paciente, ele está no artigo 22 do Código de Ética Médica Brasileiro, que diz: deixar de obter o consentimento do paciente ou de seu representante legal após esclarecê-lo sobre o procedimento a ser realizado, salvo em caso de risco iminente de morte. Ou seja, é proibido ao médico não solicitar o consentimento informado do paciente. Em Portugal, no artigo 45 também há a questão sobre o consentimento informado. Só é válido o consentimento do doente se este tiver capacidade de decidir livremente, se estiver na posse da informação relevante e se for dado na ausência de coações físicas ou morais. Assim, o consentimento informado, ele é um requisito ético fundamental e que o médico deve respeitar. Respeitar por quê? Porque ali nós estamos, como eu já disse, diante de valores fundamentais do paciente. Valores do seu livre desenvolvimento da personalidade e valores que dizem respeito ao seu próprio corpo e à